Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de física. Agora sobre hidrostática parte 2. Hoje nós vamos falar de empuxo, galera. Empuxo é uma força muito importante no nosso cotidiano e é interessante. Me acompanhe. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução, depois nós vamos falar do teorema de Arquimedes, depois nós vamos calcular o empuxo, obter a equação do empuxo, linda equação. Peso aparente, nós vamos discutir sobre o peso aparente. Depois nós vamos tratar do volume emerso, e não imerso, o volume que está do lado de fora, ok? E depois alguns exercícios para a gente concluir a nossa aula. Vamos comigo, me acompanhe. Coloquei uma foto aqui interessante, né? Aqui olhando à distância parece tão pequenininho esse objeto, mas é um baita de um navio de toneladas e toneladas de carga. E ele fica flutuando sobre a água e ele não entra na água. Isso aqui é algo cotidiano para você, você vê isso sempre. Por que esse navio fica flutuando? Que força é essa que não deixa ele entrar na água e cair e afundar na água, assim como uma esfera metálica, se for jogada numa piscina, ela afunda? Não é isso? Que força é essa? E que força é essa que faz esse balão ficar para cima e daqui a pouco os tripulantes vão entrar e ele vai subir? Não é? Talvez isso aqui seja um balão meteorológico, mas os balões panorâmicos, como é que eles sobem? E levanta aqueles pesos, tipo 10, 8, 5 pessoas, eu não sei. Eles conseguem levantar. E esse animal aqui? Desse peso, olha o peso desse animal, está na casa das toneladas, e ele consegue boiar na água, inclusive subir. Não é? Claro, mesmo sem interferência das nadadeiras, por que ele sobe? Como é que ele boia? Não é? A explicação está no empuxo. Empuxo é uma força da natureza que os fluidos exercem sobre os corpos. Mas o que é fluido? Fluido é qualquer tipo de substância que pode escoar. Eu gosto de citar o ar, a água, os líquidos em geral, os gases e os líquidos em geral, ok? Então os fluidos são capazes de produzir força para cima. Então o empuxo é uma força especificamente para cima. Esse empuxo, a definição dele vem do princípio de Arquimedes. Olha que princípio elegante. Quando um corpo está parcial ou totalmente imerso dentro da água, ou parte dele dentro da água, em um fluido, existe uma força de baixo para cima, vertical ascendente, exercida pelo fluido, denominada empuxo. Teorema de Arquimedes é o teorema que define a força empuxo, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Memorize isso, nós vamos para o próximo slide, mas eu não quero que você esqueça disso daqui. Esse empuxo é igual ao peso do volume de fluido deslocado. As forças maiores na parte de baixo. Que conclusão é essa, meus queridos? Como é que o empuxo surge agora utilizando as ferramentas vetoriais de força que nós já usamos lá em dinâmica? Por que o empuxo é vertical para cima? Na aula de hidrostática, parte 1, quando a gente estudou pressão hidrostática, a pressão dos fluidos ou da água, não sei se você lembra, mas a pressão no fundo da água, ela é cada vez maior à medida que você afunda mais. Então, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. P igual a dGH. Lembra disso? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Ah, mas então está explicado. Então, como essa parte desse objeto está mais fundo, a pressão aqui vai ser maior do que aqui. Mas esses vetores aqui não são vetores pressão, porque pressão não é vetor. Esses vetores aqui são vetores força. Mas pressão é proporcional à força. Não é isso que você aprendeu? Pressão é força sobre área. Então, quanto maior a pressão aqui embaixo, maior vai ser a força. Aqui em cima a pressão é menor, a força vai ser menor, meus queridos. Então,
Como a força aqui embaixo é maior do que aqui, a resultante dessas forças vai ser uma resultante para cima. Que força é essa? O empuxo. Então, o empuxo nasce do conceito de pressão. A primeira ideia do sentido do vetor empuxo, que é uma força, um vetor, nasce do conceito de pressão. Muito bom. Então, a definição de empuxo, agora está aqui o objeto, com uma força empuxo para cima e com peso para baixo. Então, se aqui eu tenho um objeto no meio de uma piscina, boiando lá no fundo, sem encostar no fundo da piscina, mas boiando, completamente imerso, eu tenho uma força agindo sobre ele para cima e uma força agindo sobre ele para baixo, que é o peso que você conhece, não é? Mas essa configuração aqui, eu quero inclusive fazer uma pergunta para você. Essa força empuxo é igual ao peso somente se o corpo estiver todo imerso, verdadeiro ou falso? Isso é falso. O teorema de Arquimedes fala que o empuxo é igual ao peso. É ou não é verdade? É por isso que o objeto está em equilíbrio. Então a força que está agindo nele para cima é igual ao peso do objeto, ok? Então se o objeto estiver parcialmente imerso, se ele não estiver todinho dentro da água, o empuxo vai ser exatamente, vai ter o mesmo valor do peso de líquido que foi deslocado. Aquela parte que está dentro da água. Então, a definição de empuxo é dGV. O que é D? D é a densidade do líquido. G é a gravidade, a aceleração da gravidade. E o V é o volume submerso. Está aqui para você registrar. dGV. Empuxo é déjà vu. Simples. Densidade, gravidade e volume, ok? Então, o volume emerso. O que é emerso? Emerso é a parte que está do lado de fora. É ou não é verdade? O empuxo é igual ao peso. Tem como eu saber a parte que está do lado de fora, será? Ou existem objetos que ficam parte do lado de fora? Claro. Esse homem aqui que está boiando numa água muito densa, com muito sal, por exemplo, igual o Mar Morto, parte dele está do lado de fora. Em águas normais ele não iria conseguir. Mas nessa configuração, o empuxo é igual ao peso. Então, peso é igual ao empuxo. Compreendeu bem? Olha só. Um iceberg é um exemplo monstruosamente gigante. Então esse iceberg, que é essa pedra de gelo gigantesca, tem um pedacinho dele do lado de fora. Mas de qualquer forma, o empuxo é igual ao peso. Eu propus um probleminha aqui para nós. Muito interessante. Eu quero que você me acompanhe. Qual a porcentagem de volume que está acima da água se a densidade do gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico? E a da água é 1 grama por centímetro cúbico. Opa, para tudo. A densidade do gelo é menor que a da água, é ou não é verdade? Então quer dizer que o gelo boia. Aquilo que é menos denso fica em cima. É por isso que ele boia. Quando você coloca cubos de gelo num copo de Coca-Cola, você vai ver que parte dos cubos de gelo fica do lado de fora. Porque o gelo é ligeiramente menos denso do que a água. Mas tem como eu saber a porcentagem de volume que está do lado de fora? Tem, ué, simples. Me acompanhe aqui no quadro que eu vou te mostrar. Então ele falou o seguinte, meus queridos, me acompanhe aqui. Como eu sei que o empuxo sobre o grande iceberg, aqui está o iceberg, de qualquer maneira, essa é a pedra do iceberg, é ou não é? O peso está aqui e o empuxo está aqui. É ou não é verdade? Está aí, está em equilíbrio. Então o empuxo é igual ao peso. O empuxo você sabe que é dGV. E o peso, m vezes g. Peso é massa vezes gravidade. Esse aqui é o peso do iceberg. Então vamos colocar algumas coisinhas aqui. Isso aqui é a densidade do líquido, da água. Essa é a gravidade, que eu nem vou precisar dela, porque nós temos a mesma de um lado do outro, vamos cortar. Isso aqui é o volume submerso. Não é? É o volume que está dentro da água. É o volume que foi deslocado. Isso aqui é a massa do iceberg. Ora, mas você lembra daquela primeira parte de hidrostática, na parte 1, densidade é a massa sobre volume.
Então quer dizer que a massa ela pode ser substituída pelo produto dV, densidade vezes volume, não é? A hora que eu terminar aqui, você vai ver um macetinho relax para você, ó. Vai ficar densidade do líquido, volume submerso, é igual, no lugar da massa do iceberg, eu vou colocar densidade vezes volume. Só que agora aqui é a densidade do iceberg, isso aqui é o volume da pedra. Não é isso mesmo? Olha que legal agora. Qual que é a densidade do líquido ou da água que ele deu? 1. Volume que está dentro da água. Volume submerso. Densidade do iceberg, 0,9. Volume do iceberg, que é o volume total. Então aqui vai ficar legal, ó. O volume submerso é 0,9 vezes volume do iceberg. 1 vezes velocidade, o volume submerso, velocidade não, né? Volume submerso na VS. Então 1 já sumiu. Isso aqui significa, eu posso escrever assim, ó, de vermelho para você, ó. Volume submerso é 90% do volume total do iceberg. Então o volume que está dentro da água é 90% do volume do iceberg. Mas essa não foi a pergunta dele. A pergunta dele, qual a porcentagem de volume que está acima da água? Aquele pedacinho do lado de fora. Se 90% está dentro, quanto é que está fora? 10% fora, ou 10% emerso. É ou não é? Simples, né? Vamos para frente. O outro exercício que eu proponho aqui, outra proposta é, se ligue, o peso aparente. É aquela situação que você se empolga com alguém que você está segurando dentro da água. A impressão que você tem, essa pessoa que você está segurando dentro da água, ou que ela esteja nas suas costas, grande parte do corpo dela está dentro da água, você acha que ela está leve. Porque aqui aparece o conceito de peso aparente, aquele peso que você acha que é. Então o peso aparente, ele aparece do seguinte raciocínio. Essa moça aqui, existem forças agindo sobre ela. 2 você pode me citar porque você aprendeu nessa aula. A primeira, empuxo. Essa água aqui, esse fluido, gera uma força para cima, teorema de Arquimedes. Outra força agindo aqui para baixo é o peso. Agora tem uma outra força, que é a força que a mão está fazendo na moça. Força de superfície, força normal. Então quer dizer que o empuxo mais a normal é igual ao peso? É isso daqui que é a nossa proposta de equilíbrio. Tá vendo? Esse N aqui, essa normal, que é a força que a sua mão está fazendo, é o peso aparente. Então a normal é o nosso peso aparente. Então se não tiver líquido, esse rapaz ali, ele vai segurar aquela moça da mesma forma que ele está segurando ali? Com tanta facilidade? Não, né? Porque esse empuxo vai sair, ó. Saiu o empuxo. Se esse empuxo desaparecer, a força que ele vai fazer é o peso da garota. Tem que ser igual ao peso da garota, senão ela cai. Se tiver água, aparece o empuxo. Tá vendo aí? Essa é a ideia de peso aparente. Agora tem uma outra proposta aqui, uma outra situação, que eu joguei uma esfera muito densa, um objeto muito denso. Esse objeto caiu, afundou e grudou lá no chão. Encostou no chão. Se o empuxo sobre essa esfera, mais uma proposta para nós, vale 200 newtons e seu peso vale 300 newtons, qual a força que ela faz no fundo do recipiente? A força que ela faz no recipiente ou que o recipiente faz sobre ela. Terceira lei de Newton. Mas que isso? Vamos ver como é que funciona? Me acompanha aqui no quadro. Ali nós temos uma situação onde eu tenho condições de fazer um montão de perguntas para você. Mas eu vou fazer algumas aqui que você vai ter condição de responder fácil. Mas antes, eu tenho um recipiente lá. Lá dentro do recipiente, caiu a danada da esfera e grudou no chão. Foi ou não foi? Grudou. E aqui está o líquido. Quais são as forças que estão agindo
nesse objeto? Então aqui eu tenho uma força para baixo, que é o peso, tem uma aqui para cima que é a normal e uma outra aqui que é o empuxo. A normal não é a força que o recipiente faz na bolinha? Ou que o objeto faz no recipiente? Tanto faz, né? Ele perguntou dessa forma para complicar. Na verdade, eu perguntei para complicar. Então aqui você sabe escrever, ó. A normal mais o empuxo é igual ao peso. Essa força mais essa é igual ao peso, igual lá no peso aparente. Então a normal é igual ao peso. Nós temos aqui já vou colocar os resultados aqui para nós. O empuxo ele deu, ó, 200 newtons. No lugar de empuxo eu ponho 200. Fácil, né? E no lugar do peso, 300 newtons. Então essa normal aqui vai ser 300 menos 200, dá 100 newtons. Antes de eu começar a fazer o exercício, me veio à mente uma pergunta que já está sendo respondida aqui. Se o objeto afundou e bateu lá no chão, tem empuxo agindo sobre ele? Tem. Se tem fluido e tem volume de líquido deslocado, tem empuxo. Ok? Sempre vai ter. Então, quando essa esfera encostou lá embaixo, essa normal aqui valeu 100 newtons. A força que a superfície faz sobre ela ou que ela faz na superfície. Ok? Esse é o detalhe. Simples o exercício? Para frente. Concluindo. 2 exercíciozinhos rápidos aqui para a gente matar a nossa ideia. Um corpo de volume 0,1 metro cúbico é totalmente imerso num líquido de densidade 800 kg por metro cúbico. Eu tenho a densidade. Calcula o empuxo sobre o corpo. Pô, mas calcular o empuxo é simples. Vem aqui no quadro novamente. Então, nesse exercício número 1, o empuxo é déjà vu, lembra? DGV. Empuxo, DGV. Agora aqui, substituindo, empuxo, a densidade ele deu. 800 kg por metro cúbico. Está tudo no sistema internacional. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o volume submerso ele deu ali, ó, 0,1 metro cúbico. Então o empuxo está aqui. Empuxo é igual. Isso aqui dá quanto? 800 newtons. Só multiplicar, galerinha. 0,1 vezes 10 vezes 800. Tranquilo, né? Então o empuxo sobre esse objeto vai ser de 800 newtons. Ponto final. Voltamos para cá. O outro exercício. O que determina se um corpo sólido vai flutuar ou afundar num líquido? O que você acha que define se ele vai flutuar ou boiar? O que você acha? Eu tenho um objeto dentro da água, se eu soltá-lo, se ele afundar é porque o peso é maior que o empuxo, é ou não é verdade? Se eu soltá-lo no fundo da água e ele subir é porque o empuxo é maior que o peso. E por último, se eu soltá-lo e ele ficar parado em equilíbrio é porque o peso e o empuxo é igual. O que não muda é o peso. Então, o que vai determinar se ele vai subir ou descer depende do empuxo. Então, o correto é a letra B. Dependendo do empuxo que ele sofrer, ele vai subir, descer ou ficar em equilíbrio. Ok? Nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.